Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 16, Divulgação da Cristianização Renovada. É de bom alvitre ressaltar para quem for divulgar a mensagem do Cristo, alimentado pela sacra aspiração de produzir efeitos renovadores na consciência de seus ouvintes, que conceba o Cristo interno no homem e o Cristo planetário em todos os seres vivos da Terra. Dessa forma, ele servirá para alavancar as demais criaturas a se sentirem impulsionadas a focar o céu como primordial em sua trajetória evolutivo-ascensional. Admite-se que de uma mensagem escrita o leitor absorva apenas 7%. Da mesma mensagem, quando falada, o ouvinte absorva 35%, dependendo da capacidade individual do expositor. 58% da mesma mensagem transmitida pelo expositor não são emitidos nem recebidos pelos sentidos físicos, mas é feita uma ligação de alma para alma. Para tal, é preciso que o conferencista esteja convicto do que expõe, que ele e a mensagem formem uma unidade. Assim, o som de sua voz, associada à imagem do descrito, regurgita no ouvinte o transcendente, e ele ouve e vê na dimensão extrasensória. É o magnetismo do expositor que faz com que o seu ouvinte entre em ressonância com a essência, com o conteúdo, com a fonte geradora da mensagem. Este advento propõe que um instrutor de almas, empenhado nessa sacrossanta missão, formando elo consciente com os seres do plano luz do sagrado escalão, traduza no fiel cumprimento de sua tarefa a vontade de seus superiores instrutores desencarnados, que se encontram permanentemente reunidos em função dos adventos do Cristo Pai e dos seus portas-vozes encarnados. No momento em que o expositor crístico, convicto por ter experienciado Deus em si com mais abrangência, estiver divulgando a palavra cristalina da cristianização renovada, fará ponte com os que integram a Assembleia de Luz por nome de Sagradas Fileiras. Nessa ditosa hora de ligação interplanos, será difícil encontrar vocábulos que traduzam a sublime, a superior emoção, tendo em vista que das Sagradas Fileiras são destacados aqueles que têm a peculiar habilidade de tornar a palavra e o magnetismo do expositor mais penetrante na consciência dos seus ouvintes. Esses benfeitores são liderados por Nicodemos. Assim, quando o divulgador da mensagem crística vai junto com a sua palavra, ou seja, ele e a palavra traduzem uma única vibração, uma única emoção. Forma-se no ambiente de um bailado policromático, cujo teor radioso vai muito além das expectativas da imaginação humana, promovendo na ambiência a dança do amor e das núpcias, unindo planos na perfeita sincronia homem-terra, homem-luz, produzindo nos ouvintes o despertamento, o acolhimento e o impulso à ascensão. Palavras de Silvestre em nome das Sagradas Fileiras. Nicodemos, tocado que foi pelo mestre da Galiléia há 2000 anos, tem no contexto do cristianismo renovado a inusitada missão de fazer a ponte entre os expositores e os ouvintes, aumentando a frequência de sua voz para penetrar com mais profundidade no âmago dos ouvintes a essência da mensagem proferida. Ele, Nicodemos, aproveitando a imantação daqueles que foram ungidos para desempenharem tal tarefas, e outros tantos que, após estarem encarnados, são imantados para a mesma finalidade. Aqueles que têm magnetismo aglutinador, portadores da voz acalentadora, que produz nos ouvintes o desbloqueio e incentiva ao júbilo, ao êxtase divinos. Aqueles que propiciam a doce vibração dos presentes, encarnados, desencarnados, evoluídos e ascensionados, que, em uníssono, agrupam-se em força única, que se faz superior pela benfazeja interveniência das Sagradas Fileiras. Repetindo, Nicodemos introjeta um fator multiplicador de frequência na voz do expositor, visando aumentar a capacidade de penetração na mente dos ouvintes. Dessa forma, o divulgador da cristianização renovada
precisará conceber que os líderes de todos os povos e de todas as épocas formam atualmente as múltiplas hierarquia dos integrantes das sagradas fileiras, ou pleiades de espíritos superiores que orientam e conduzem a sociedade planetária. Aureolando essa suprema corte está a excelsa presença do Nazareno Mestre, emoldurando todo o cenário, acompanhado pelos pioneiros do caminho ou primeiros cristãos, primazes por honra dos próprios méritos na harmonia crística ou sintonia sem alternância, e primeiros inscritos no sacratíssimo livro dos adventos do Cristo Pai. Além da presença inconteste da patronese Maria, a Santíssima Mãe do Cordeiro Divino. Assim, o ofício sacerdotal para o cristianismo renovado ficará a cargo dos convictos, portadores inatos da vocação missionária, da vontade como expressão da onipotência de Deus em si, pois que a vontade é força superior única e insolúvel, se alicerçada na fé ampla e indivisível que emana do Pai e encontra-se latente na espécie humana. Fica explícito que o exercício da fé se faça perene, considerando que o patrimônio das verdades eternas, por si só inconteste, se faz indômito no homem, posto que contém em si a força detonadora do Cristo interno nele contida. Partindo da premissa cósmica universal de que na criação do Pai não existe acaso, o atual estágio psíquico-biológico da humanidade terrestre permite que o homem mais cônscio de sua relação com Deus corajosamente dê um salto qualitativo investigando o ignoto, correndo o risco do inexplorado, pois sem experimentação não há evolução ascensional transcendente. Por existir linguagem própria para cada época, para cada grau de evolução, o humano terreno já vislumbra intuitivamente novo horizonte, em que ele se sente coparticipante da criação, pois se tornou ciente de que foi ele quem fez a história de seu planeta. Portanto, a divulgação da cristianização renovada será feita por homens afeitos à transcendência, sabedores que são do momento mais crítico para se falar do Cristo, do cristianismo renovado. Mais pleno e mais sensível à manifestação de Deus, o homem-espécie compreende melhor que existe uma lei reguladora dos acontecimentos históricos em que não se pode considerar tão somente a capacidade de entendimento intelectivo, mas, sobretudo, a condição da tessitura perispiritual responsável pelo fenômeno da biologia social, pois, como se sabe, quando o corpo biológico ainda é muito denso, perispírito com energias carregadas da ancestralidade animal, a biologia do homem se sobrepõe à sua ideologia. Assim, não é suficiente ter um ideal, mas estar em condições biopsicoenergéticas para torná-lo real. Caso contrário, a patologia social continuará aguardando por alguém cuja biologia esteja de acordo com a sua ideologia para as realizações enobrecedoras. Nesta fase da história do planeta, adentrando o período de refinamento espiritual, do romantismo, da efeminação, depois de consumida a fase clássica da virilização do ser humano na Terra, fase em que predominou a conquista, o poder, o domínio, a exaltação do tipo biológico guerreiro, destruidor, conquistador, materialista, semeador do caos e violento por sua própria natureza aguerrida. Enfim, após a tempestade, ressurge a bonança, por excelência, com a musicalidade do Ângelus, com as cores do arco-íris, expressando a linguagem do amor universal, com a moldura do evangelho proferido pelo arauto da divindade, o Nazareno Mestre. O dulcíssimo Antônio da eloquência divina, o Antônio de Pádua, destacado que foi das sagradas fileiras para expandir a palavra doutrinária do cristianismo renovado, tribuno por excelência e seguidor do mestre de Assis, amparado por força maior, advinda do velho mestre, tem especial papel na atual existência dos detentores e dos condutores da palavra sagrada. Incorporemos, por assim ser, a força e energia do humilde servo de Pádua, quando em roupagens outras, nele nos apoiamos nos exercícios da exuberante fé, que jamais nos faltou,
naqueles tempos idos e ainda hoje. É oportuno relembrar que os superiores confrades que auxiliam os encarnados em qualquer tarefa que não lhes anulam a autocondução, pois esta é inviolável. Eles apenas amparam, assessoram, inspiram, mas cada indivíduo é um só com o Pai. Isso se pode traduzir como para vivenciar a luz e encontrar o uno, ou seja, para transcender. Só poderá fazer a caminhada sozinho, como aconteceu a tantos líderes terrenos destacados nesse orbe para recriar, redescobrir, remontar, reassociar, reconduzir e, sobretudo, redimensionar os conceitos cósmicos religiosos existentes, segundo Silvestre, em nome das Sagradas Fileiras. De agora em diante, os discursos de conveniência e as interpretações da palavra sagradas, interpoladas com a astúcia do humano de ações escusas, já não farão parte da vida do novo sacerdócio. No recinto do dever cristão, ambiente sagrado pela finalidade consagrada ao Pai, por exemplo, apenas a luz gotejada em ínfimos fragmentos do saber levará os professantes a conhecer para integrar-se à unidade síntese ou Deus de todos os mundos. Fonte ainda indecifrável aos nossos sentidos de agora, mas inserida na latência do nosso memorável ser, fagulha imaculada do Deus Criador. Não há abismos ou distância que se interponha entre a prodigiosamente mente de um convicto e sua ligação com o Nazareno Mestre, aquele que tão profundamente nos penetra a alma, pois que de há muito se identificam pelos mesmos ideais e objetivos. É óbvio que não tem força interiorizada para representar o Cristo Pai quem, devido ao comportamento dúbio, permanecer desvinculado do Nazareno Mestre, pois ele é o prolongamento do Cristo planetário da Terra. Que a vontade dos que são bem-chegados, aportados aos redutos adventistas, possa consolidar-se em disciplina que conduza ao progresso ascensional, alicerçado na sublime e esclarecedora doutrina do Cristo Amor. Saiba o homem que o mais puro corolário dessa divina essência, o conteúdo ditado pelas Sagradas Fileiras, visando a implantação dos adventos crísticos voltados para a Terra, é a indelével verdade de há muito militada, vivenciada por alguns. Em sendo Antônio de Pádua responsável pela expansão da palavra doutrinária do cristianismo renovado, assessorado mais diretamente por Tomás de Aquino e Boaventura, necessário é nos reportarmos àquela época em que Antônio era um porta-voz do Mestre Jesus, magnetizando homens e desbloqueando consciências. Atualmente, é tarefa do divulgador adventista, a exemplo de Antônio de Pádua e tantos outros convictos pregadores da palavra sagrada, estar tão luminosamente imbuído de intenções crísticas que o seu magnetismo e a sua voz sejam os diluentes das amarras psicológicas de seus ouvintes. Assim, estando o tribuno da nova era, por mérito, sob a égide do Nazareno Mestre ou de seus diletos representantes, é capaz de levar a seus ouvintes a sentirem a fonte indelével do amor, o Cristo, e, em tal estado d'alma, eles diluírem em si a exacerbada timidez caracterizada pelo orgulho dominador. Dessa forma, os doentes da alma, portadores de excessiva dose de egoísmo, de apego, de impaciência, de intolerância, de timidez, de inibição, etc., antes de subirem à tribuna para discursar sobre o sagrado, devem passar por uma sessão de evangelioterapia, sob os auspícios de um terapeuta espiritualizado que os conduza a se descobrirem serem seres transpessoais, viajores entusiastas da imortalidade, considerando que a grande maioria dos homens fóbicos foi estigmatizado por ignorar os fenômenos da morte e suas consequências na erraticidade. Assim é que não será suficiente desejar ser um pregador na nova era, mas ter a vontade, considerando que vontade tem o sentido de o homem conceber a onipotência de Deus em seu âmago, o que o caracteriza como indivíduo são, psiquicamente harmonizado com a divindade em si. Logicamente, um homem desse nível não vive se debatendo nas muralhas da soberba, pois é menos carente de Deus.
Com o auxílio inconteste da ciência, podemos deduzir o tipo de energia que exsuda de um ser humano sem objetividade, enquanto existência, e sem a motivação à sua essencialidade na transcendência. Sem esses dois pilares, a sua trajetória existencial é pontilhada de desconforto ético-moral, permanente insatisfação, transtornos psicológicos, transparente angústia e sem força para vencer os seus dramas íntimos, o que o leva a se refugiar nas cavernas sombrias da amargura, sem estímulo para despertar sentimentos, sem aspirações para viver emoções que justifiquem a finalidade da encarnação. Os adventos crísticos, de maneira lógica e sem subterfúgio, vão fornecendo os meios avaliatórios a fim de que cada indivíduo se situe no contexto e conclua se honestamente tem condições para representar a divindade na Terra ou se necessita de urgente desobstrução dos resíduos, das toxinas psíquicas que impedem a ligação interplanos. Fica claro que aqueles que esculpires no inconsciente o pecado, a culpa e outros sentimentos inibidores não terão condições de imediato para despertar em seus ouvintes o eu crístico, a força superior, por falta de ressonância. Em assim sendo, deve-se sentar na cadeira do aluno ou no banco do templo até ficar espiritualmente curado e não se arvorar a subir ao púlpito na vã tentativa de querer ensinar a experiência que ainda não viveu. Uma vez que, com a implantação do monismo realizado pelo mestre da Galileia, o homem mais evoluído deixou de falar de Deus e passou a falar com Deus, devido à concepção da sua onipresença, indubitavelmente, o seu atual representante, o seu porta-voz, precisará ser transparente na condução da vida, pois os portadores de manchas morais não terão magnetismo acionador do Cristo interno do seu ouvinte, a ponto de lhe despertar o amor, a essência responsável pelas emanações superiores e inusitadas. Isso porque as nossas máculas, revestidas do sentimento de culpa, dificultam a ligação Cristo Pai, Cristo Filho. Vamos vislumbrando sem parcimônia que o expositor do cristianismo renovado é, por incrustação na sua alma, um terapeuta, capaz de curar as mais diversificadas patologias do espírito humano, desde que, meritoriamente, mantenha-se sintonizado com a frequência da fonte da vida da Terra, o Cristo. É evidente que aplacar ódio, desfazer amarguras, reequilibrar transtornos comportamentais, restabelecer a força interior dos psicomaníacos depressivos, bipolares, é tarefa dos fortes, daqueles que têm autoridade moral para verbalizar os sagrados. Os colecionadores das fraquezas alheias, aqueles que dedicam precioso tempo de sua diminuta existência divulgando os desencontros de seus semelhantes, aqueles entorpecidos por dose maciça de soberba, de censura ao próximo quando deveriam amá-los, aqueles que carregam em seu bojo a aura do azedume, da discórdia, da maledicência, aqueles aprisionados pela inibição quanto aos ditames do Cristo Pai, asfixiados pelos distúrbios emocionais, envenenados pela mágoa, pela angústia, pela tristeza, pela falta de autoestima, pela perda da identidade. Aqueles alimentados com os vapores do pessimismo, que buscam a autocompaixão como forma de se punirem por sua incapacidade de lutar para superar as próprias fraquezas. Por certo, estes não atenderão ao planejamento caso se coloquem como divulgadores da cristianização renovada. Cabe então aos mais lúcidos a tarefa de porta-vozes dos céus. A palavra amor, grafada nos compêndios do planeta e que tem emoldurado as mais relevantes e grandiosas obras de homens em favor da humanidade, na roupagem do cristianismo renovado, é a palavra-chave para nortear o adventista. Amor é elemento universal que mantém os elétrons ligados ao núcleo, aos satélites, aos planetas, aos sóis. Amor, portanto, são a linha mestra que permitem a existência do universo dinâmico e que mantém a criação de Deus em todas as dimensões. Ora, por ser o amor a manifestação inesgotável da fonte da vida universal Deus, o advento do Cristo Amor
convida os espíritos dos dois planos a demolirem as barreiras psicológicas que os impedem de sentir a plenitude do amor, sentir Jesus, sentir o Cristo, sentir Deus. Uma vez que o amor é a energia utilizada para criar os universos, seja também por nós outros utilizado, conscientemente, para as nossas construções. Toda construção que tem como alicerce o amor reflete para a eternidade. Para quem vai divulgar a cristianização renovada, toda honra e toda glória, em nome do eternamente Pai, que sejam as suas palavras geradoras de autoconfiança, de engrandecimento moral e de emoções crísticas, de forma que as pessoas se sintam gratificadas pelos céus quando estiverem ouvindo as palavras referentes ao sagrado, a Deus. Que aumente em todos os ouvintes o sentimento de amor, de identificação plena com o Senhor da vida, e que o conferencista seja a expressão da paz, o porta-voz da ternura, a cantar hinos de louvor à vida quando estiver expondo a mensagem do Nazareno Mestre, o Evangelho.